Beit Ahavá e Escola Hineni. Despertando a consciência espiritual, alinhando as almas ao propósito. Sejam conosco também. Estamos conectando vidas à árvore da vida. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Seja Beit Ahavá, seja luz espiritual. Conectando vidas à árvore da vida. Seja um patrocinador voluntário dessa casa. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno. Realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Que a Shalom do Eterno seja sobre a vida de cada primicista, dizimista e ofertante. Ativação profética. Com Miqueias Castrese. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder de ativação profética, despertando a unidade de cada alma e desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Para quem volta conosco, Shalom, Shabbat Shalom. Avisando aí quem está na internet, nós precisamos entender, aí para quem está em casa, na internet, tá bom? Nós precisamos entender, irmãos, como o mundo acontece, como é que o mundo está. E há uma previsão, incansavelmente falado pela meteorologia, de ciclones, né? Como é que chama outro nome? Tufão, não sei como é o nome. Lá, tornado, furacão. Na quinta-feira, nós vimos que isso estava no sul. E já é incansavelmente dizendo que está descendo para o sudeste. E aos irmãos que assistem em casa, a conexão é feita pela internet. Então, vai travar. Então, vai dar problema em conexão. Então, vocês aguardam, porque isso é acima da gente, né? Aí eles arrumam aqui, aí todo mundo está falando, a conexão está caindo, Por quê, querido? Campinas está chegando uma frente fria neste exato momento, desde o final da tarde. Então, essas conexões não dependem de nós. Não é mesmo, produção? Não depende de nós, depende aí do céu e das conexões. Tem duas redes, tem duas empresas de internet aqui no templo. Quando uma falha, eles colocam na outra. Então aguarde os irmãos aí. Eu sei que é desesperador aí travar, mas paciência, né? Paciência. Ainda maior do que a conexão da internet, da desktop, da Claro, maior é a conexão do Espírito, da Ruach HaKodesh. Se cai a conexão do mundo, não cai a conexão da Ruach HaKodesh, né? Então aí os irmãos tenham paciência. Tá tudo em ordem agora? Estabilizou? Isso. Então não vamos orar pelos ventos hoje, né? Se os ventos vierem, pode cair a conexão. Então só os ventos do Ruach HaKodesh. Números capítulo 30, querido. Olha só, nós estamos aqui, não sou eu só vou fazer uma pequena introdução naquilo que nós estamos finalizando hoje, que é as duas parashot de número 30, de número 42, coloca na tela para mim, parashá de número 42, parashá Matot, e parashá de número 43, Masei, parashá Jornadas. Amanhã tem uma aula muito interessante que o Senhor já tem falado comigo durante a semana, onde nós vamos finalizar esse livro, o livro de Bar Midbar, o livro de números, e eu quero falar hoje aqui para você, rapidamente, uma coisa muito intensa. Terça-feira teve a rede de casais, aí o EDP Casais,
falamos coisas bastante intensas. E esta paraxá fala, olha aqui, leia comigo. Números 30, verso de número 4. 30.4, na Bíblia Judaica Completa, e quem está com a Bíblia Almeida é versículo 13. Quando uma mulher fizer um voto a Adonai, obrigando-se formalmente, enquanto for menor e viver na casa de seu pai, caso seu pai ouça que ela fez um voto, que se comprometeu com algo que mantiver sua paz, todos os votos dela permanecerão válidos. Toda obrigação a ela, a qual ela se submeteu, permanecerá. No entanto, se no dia que seu pai ouvir sobre o voto e expressar desaprovação, nenhum dos seus votos ou obrigações serão válidos, e Adonai a perdoará, pois seu pai expressou a sua reprovação. Você continua lendo, com certeza você já estudou, com certeza você já viu os vídeos anteriores, e você viu que essa paraxá fala que um homem pode anular o voto de uma mulher. Um homem pode anular a promessa que uma mulher fez. E aí nós temos diversos aspectos para abordar aqui, mas o que eu quero preparar o teu coração também para amanhã, e para te dar um outro segmento de interpretação disso, nós precisamos entender que, se você continuar lendo aqui, esta mesma mulher que o pai pode desaprovar um voto, o marido pode desaprovar também. A palavra fala sobre juramentos. Amanhã eu vou dizer melhor sobre isso. Mas essa palavra fala sobre juramentos. E para entender isso, você precisa olhar pelo aspecto do que é ser noiva e do que é ser mulher. Essa paraxá não fala apenas de uma regra entre homem e mulher, entre duas pessoas que se casaram, ou uma mulher que está protegida pela lei do pai ou pela lei do marido. Essa paraxá não é machista. A Torá não é machista. Nós temos que entender que tudo que nós fazemos aqui neste mundo, tudo que nós formalizamos, tudo que nós criamos, tudo que nós trazemos à tona, está para o aspecto energético de uma mulher. E muitas vezes nós, fisicamente, como mulher, a mulher é o receptáculo de um homem. A mulher é o receptáculo de um milagre. O homem tem muita energia e a mulher tem a captação da energia. A mulher traz à tona aquilo que o homem carrega. A mulher é o aspecto de juízo. Preste atenção nisso, mulheres. Vocês, fisicamente, nós podemos interpretar que dentro de um homem, de uma alma, de um corpo, tem as duas polaridades energéticas. Mas a mulher, dentro de um relacionamento, ela é o aspecto de juízo. Ela é o aspecto que traz a existência, não apenas filhos biológicos, mas traz a existência, realidades que o homem carrega no seu ser, que o homem carrega no seu propósito. Por isso, mulheres, quando você está debaixo de um comando de um homem de Deus, quando você está debaixo de um comando, de uma palavra de um homem de Deus, você tem o poder da criação. E este homem tem o poder de trazer à tona coisas extraordinárias. Na árvore da vida, no arquétipo da árvore da vida, a mulher é Malkihut. A mulher é o aspecto que visualizamos as coisas. A mulher é o aspecto que traz criação. Enquanto o homem são todas as emoções curadas. Todo o rosto pequeno, os Airampim. Se você faz o curso da árvore da vida, você já entendeu o que eu estou falando. O homem representa de Hesed de Ayesod. Então, quando este homem, olhe só para você entender agora. Quando esta mulher faz um voto, este homem pode mudar a sentença. Vamos traduzir para a prática? Vamos traduzir para a prática? Vamos traduzir para a prática. A mulher representa as nossas condições físicas. A mulher representa os nossos valores físicos. As nossas opções físicas. A mulher representa aquilo que você faz de boca para fora. A mulher representa aquilo que você fala: olha, eu vou passar amanhã na sua casa. Mas como bom brasileiro, você fala assim só para despistar, para não ficar sem graça. Se você for ver os americanos: vamos em tal lugar? Não, não vou. Por quê? Porque eu não quero.
brasileiro. Vamos em tal lugar. Não, não vou. Por quê? Ai, não sei, porque minha tia-avó, tataravó está em casa. Mente. Essa paraxá está dizendo exatamente do poder de um homem, do poder de um homem de Deus anular um voto mal feito, um juramento desgraçado. Quantas vezes você diz assim, estou chegando aí em 5 minutos, você nem levantou da cama. Parece que não, mas isso está te trazendo pobreza. Porque um voto, uma palavra lançada, ela tem o poder de anular aquilo que carregamos de valores espirituais. Não, mas se eu não é uma mentirinha branca, não existe mentira branca. Existe uma palavra que vai condensar energia boa, de glória, ou uma palavra que vai anular a tua vitória. Então, não minta mais para você mesmo. Esta mulher, este corpo físico, aquilo que vemos está prometendo coisas. Aquilo que vemos, aquilo que somos por fora, está fazendo promessas. Mas o homem precisa vir e sentenciar se a promessa é errada. Não sei se estou sendo claro para você. Mas tudo que você faz neste mundo físico aqui, tudo que você faz olhando com o retorno de ego deste mundo físico, ele pode ser anulado pelo homem, pela voz das emoções curadas que há em você também. Vamos para a prática? Eu estou vivendo maldição por causa de pactos antigos. Eu estou vivendo maldição por causa de pactos de terceiro. Por isso o teu homem espiritual elevado precisa sentenciar a voz da mulher do corpo físico que sentenciou você sem consentimento. Eu vou usar o exemplo mais banal. Alguém te liga, poxa, era para você estar aqui, faz 10 minutos que a gente marcou, estou chegando, e você esqueceu. E aí você vai tomar banho ainda. Eu estou usando um exemplo bem banal. Você tem o poder de desconstruir a pobreza nessa hora. Toda vez que você mente, toda vez que você engana, toda vez que o homem espiritual que há em você aprova, chancela a voz da mulher, da alma caída, toda vez que este homem interno seu chancela o que o seu corpo pediu como mentira ou pecado, você está matando a sua casa. Você está matando a sua alma. Estou sendo claro, queridos? Sim ou não? Isto é um aspecto do que está vendo aqui. Paralelo a isso, a paraxá continua. Leia comigo. Capítulo 33, 31 ainda. Capítulo 31, verso de número 21. Eleazar, o Cohen, disse aos soldados que estavam na frente de batalha: este é o regulamento da Torá que Adonai ordenou a Moshe. Ainda que o ouro, a prata, o bronze, o ferro, o latão e o couro tenham resistido ao fogo, para que todos esses materiais sejam purificados, façam-nos passar pelo fogo. Mesmo assim, eles também devem ser purificados com a água da purificação. Tudo que não resiste ao fogo, vocês devem passar pela água. No 7º dia, lavem as suas roupas e serão puros. Depois disso, poderão entrar no acampamento. O que tem a ver isso, AP? Tudo e mais um pouco. Se você leu, você já entendeu que estamos falando da guerra contra os medianitas. Não quero focar o objeto da guerra, mas quero focar o espólio da guerra. Aquilo que se traz de vitória. Espólio. Aquilo que traz de vitória. E quando você vai para uma frente de guerra, a ordem é muito clara a Deus. Você já leu aqui. Adonai disse a Moshe: prepare 1000 homens de cada tribo, inclusive os levitas. Amanhã eu vou falar melhor disso. Inclusive os levitas que não iam para a guerra foram. Porque a guerra para conquistar um objetivo, que amanhã falaremos,
diagramalmente relacionado à sua ação nesta terra e à ação da tua alma. Amanhã você vai entender melhor. Mas 1000 homens justos de cada tribo. Ninguém poderia estar numa guerra se não tinha suas vestes puras. Ninguém poderia estar numa guerra se a mulher das suas vontades não estivesse sido caladas, não estivesse sido condenadas e julgadas pelo homem espiritual que havia neles. O que tem isso na prática? A ordem era muito clara, e preste atenção nisso. Todo espólio, tudo aquilo que trouxe, deverá passar por 2 sentenças: pelo fogo e pela água. O fogo fala de linha da esquerda, aquilo que é juízo. E a água fala da linha da direita, aquilo que é brando, aquilo que é de shalom. O que tem a ver tudo isso? De uma forma muito prática e objetiva, que isso é só um insight para preparar você para amanhã. A pregação de hoje é o pastor que vai vir já. Tudo o que nós ganhamos na vida, tudo aquilo que fomos para a guerra, conquistamos, matamos os midianitas, tudo que restou na nossa mão, não pode estar na outra mão, a não ser na mão de um sacerdote, a não ser na ponta do altar. Leva tudo para Moisés. Moisés fará a sua divisão. Mas tudo que vocês trouxeram de lá, dos midianitas, mataram mulheres, mataram homens, mataram animais, mas tudo que Deus permitiu trazer, tudo precisava passar pelo fogo e pela água. Tudo precisa passar pelo crivo de Deus na nossa vida, amado. As nossas vontades precisam passar pelo crivo de Deus. As nossas decisões precisam passar pelo crivo de Deus. Era prática. Sabe como eles faziam? Olha, eles trouxeram lá 12.000 espadas. Então coloca todas as espadas aqui, risca um fósforo, não tinha fósforo, né? Risca 2, esfrega 2 pedras. Fósforo é fácil hoje, não tinha fósforo nessa época. Pega 2 pedras e bota fogo. Resistiu? Passa pela água. Aquilo que queimaria e consumia, só passava pela água. O que você recebe? Ai, ganhei um anel do meu tataravô. E olha, depois que aquele anel colocou no seu dedo, virou uma confusão a sua vida, né? Por que será? A maldição de incrustou em você, não é mesmo? Tem coisas que você não é mais para usar. Tem coisas que você não é mais espólio seu. Mas a herança, olha, saiba avaliar o que é herança, o que é maldição. Saiba avaliar o que você carrega. Tudo que era dos midianitas foi trazido e Moisés estava dizendo: isso aqui pode jogar fora, isso aqui não, isso aqui vai passar pelo ritual de purificação. Na prática, o batismo, olha aí o batismo, é um ritual de purificação. Quem falar que eu estou ensinando o Velho Testamento aqui, o batismo que todo mundo fala: já foi batizado? Se não batizar, vai para o céu. Né? Umas perguntas chatas para burro. Mas paciência. Tenha calma. Tudo na nossa vida a gente precisa passar por um ritual de purificação. Você precisa colocar no fogo. Como é que você coloca no fogo as coisas? Coloca diante do altar a sua decisão. Coloca diante do altar a sua intenção. Se queimar e restar, vai passar por um outro processo, as águas. Se passou pelo juízo, passou pelo rigor, passou pela sentença, beleza. Então agora é hora de passar pelas águas. Aí a bondade de Deus vem, ó, e purifica. Pegou? Hoje a Thaís teve um sonho. Thaís Dimas. Ela teve um sonho, ela mandou para mim. Eu falei: que ótimo, vou falar disso mesmo. Ela disse assim: AP, hoje eu tive um sonho que eu ouvia uma palavra. Nós estávamos aqui em oração e eu ouvia uma palavra. Eu que dizia para você, né, na palavra? Eu dizia para ela: Thaís, o amor mudou. O amor mudou. Sabe o que é isso? Ritual de purificação pelas águas. Hesed.
As águas, o amor de Deus, o Ahavá, está purificando muitas pessoas. Não é um Ahavá romântico, não, porque a Hesed também tem o seu grau de... O amor também tem o seu grau de juízo. Então eu vou dizer aqui uma revelação que ela recebeu em sonho. Estou colocando a cara a tapa nisso. O amor de Deus mudou e mudará para julgar a nossa vida, para trazer sentenças às nossas vidas aqui. A Hesed está operando. A Hesed. E por isso, pelo sonho que ela teve, onde ela via que eu dizia para ela, o Senhor está dizendo que o Ahavá mudou. Isso é uma ponte de Hesed até a manifestação da terra. Como nós falamos há 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, ouçam os barulhos das águas. Ouça o barulho, ouça o som das águas. A Hesed mudou, a operação mudou. E assim como Moisés está dizendo para este povo, peguem tudo o que vocês trouxeram e coloque debaixo de uma energia de amor. Isso o Senhor está falando conosco. Pegue tudo. Há muito tempo, muitas pessoas estão sendo provadas pelo fogo. Estão sendo julgadas pelo fogo. Estão sendo colocadas no fogo ardente. E isso é gevurá, isso é rigor, isso é limites. Mas, não menos, não é menor a importância. Mas, a partir de agora, muitas pessoas serão colocadas diante de um rigor das águas, da Hesed, do ritual de purificação. O Senhor entrará na sua casa e procurará aonde está alguém purificado pelas águas da Torá. É isso que o Senhor está falando. É isso que o Senhor está dizendo para nós. Adonai, através da pessoa de Mashiach Yeshua, através da Ruach HaKodesh, através dos anjos, entrarão na nossa vida. Obrigado. Foi aqui ou lá? Entrarão na nossa vida e ouviremos isso. Pode aumentar um pouquinho? Está saindo lá na internet? Ouviremos isso como um rigor. Ouviremos isso, teremos que passar pelo ritual de purificação das águas. Quer que eu ensino para você uma prática antiga? Agora é a hora dos religiosos não assistirem mais. Se é religioso, suma do meu vídeo agora. Mas aqui dentro não tem religioso. Glória a Deus. Aleluia. Né? Aleluia. Quer purificar metal? Quer purificar algumas coisas? Isso é prática, irmão. Isso é mexer com a energia quântica do mundo. Quer purificar? Quer? Ah, ganhei um anel aí. Vou dar um exemplo, tá? Ganhei um anel da minha avó. Deus não mandou eu jogar. Mas também tem que avaliar teu coração. Como você vai fazer? Existem joias que eu já ganhei de família que, irmão, piquei caro, joguei no rio. Foi embora. Cortei o negócio, ouro. Já joguei ouro no rio, já joguei, tá? Mas quando você tem que purificar alguma coisa aí, você pode pegar aí, colocar 3 minutinhos dentro da água com sal. Né? Olha só, agora os religiosos piraram. Né? Pega uma bacia, põe sal, põe lá o anel, deixa lá um tempinho, 3 minutos. Né? Se estiver perto de um rio, melhor ainda. Olha só, o AP falando coisas ao vivo que vai pirar o cabeção dos crentes. Pira mesmo, glória a Deus que pira. Saiba, irmão, que aqui não tem ninguém desmamado, não. Com chupetinha, não, nem com mamazinho. Aqui a gente mexe com o mundo espiritual. Tá entendendo?
Então existem aí, ficou uma dica meio que no ar, né? Mas Moisés está fazendo isso, queima, e o que restar ainda passa nas águas. E aquilo que queima, que você consome no fogo, só passa pelas águas. E aí você muda a sua história. Você muda a energia do ambiente. Não estou falando de você fazer macumba, e nem boa cumba, nem mandinga com sal grosso. Não, irmão, é isso que eu estou falando. Mas por que será que os demônios sabem usar algumas coisas, né? Por que será? Por que será, né? Olha, por que será, né, pastor? Aí depois é um monte de gente. Ai, mas é que a Bíblia proíbe de comer isso, misturar lã com linho. Por que será, irmão? Você já percebeu que tudo aquilo que a Bíblia proíbe, a Torá proíbe de comer, o diabo pede para fazer macumba? Já parou para pensar? Um fio do gato preto, um dente não sei lá do cavalo que morreu não sei quanto, um pedaço de osso e um pedaço da calcinha da mulher que você quer. Faz uma mandinga, por que será? Ah, como eu queria. Não vou chegar nesse tempo de abrir a minha boca aqui, mas sem pudor, com respeito, mas sem pudor de meia dúzia de falar, né? Não é mesmo? A gente chega lá, né? Não chega? Então vamos crescer? Vamos passar pelo fogo? Pastor, pode vir. Vamos passar pelo fogo, vamos passar pelas águas? Você deixar o AP falar tudo que o AP quer falar? Falar para gente grande? Né? Aí a gente, muda completamente as coisas. Uma coisa nós devemos ter em todo o ambiente, não só na igreja, não só no templo, em todo o ambiente da nossa vida, é expectativa de encontrar o nosso Messias. Expectativa do que ele faz, do que ele pode fazer, do que ele quer fazer. Sabia que Deus, o Eterno, o Kadosh, o Santo de Israel, ele tem expectativa sobre nós. Sabe, queridos? O céu tem expectativa sobre nós. É por isso que o Eterno descia toda viração do dia para se encontrar com a criação, para se encontrar com aquilo que era semelhante ao que ele desenhou. É por isso que nós não podemos estar na igreja sem expectativa. Adão e Eva tinham expectativa de olhar para um ambiente que estava e descobrir o que é que o céu, o que o Eterno tinha. Imagina você saber todos os dias o que o céu deseja para você. Já pensou? Isso não tem revelação que pague, querido. Sabe essas pessoas que correm de igreja em igreja atrás de revelação? Elas nunca conheceram o céu. Porque conhecer a Deus verdadeiramente não é ouvir uma revelação. Conhecer a Deus verdadeiramente é vivê-lo na maior intensidade que se pode existir. E está falando uma pessoa que transita dentro do dom de palavra de conhecimento. Há muitas revelações que às vezes eu estou aqui e o Senhor me fala acerca de alguém e eu não aponto o dedo. É muito fácil, não é? É muito fácil. Olha, Deus falou comigo. Deus usou o profeta para falar comigo. Muitas vezes eu estou aqui e eu olho para vocês aí e o Senhor me dá uma palavra de conhecimento e a palavra de conhecimento é pregada aqui. Eu falo absolutamente, parece aquilo que eu estou falando, parece que é desconexo daquilo que eu estou pregando, mas não, é porque o céu está falando com você. Eu quero ler Números capítulo 30, verso de número... Quem está com a Bíblia judaica completa é o verso de número 2. Quem está com a Bíblia na versão Ferreira de Almeida é o verso 1, tá bom?
Produção, fica atenta aí que eu vou precisar do telão em breve. Então, vamos lá. Então Moisés, falou aos líderes das tribos do povo de Israel. Ele disse: eis o que Adonai ordenou. Quando um homem fizer um voto a Adonai, ou obrigar-se a formalmente por meio de um juramento, ele não deve descumprir sua palavra. Ao contrário, deve realizar tudo o que prometeu a fazer. Porém, quando uma mulher fizer um voto a Adonai, obrigando-se formalmente ou enquanto for menor e viver na casa de seu pai, caso seu pai ouça o que ela fez, caso seu pai ouça que ela fez um voto, ou que se comprometeu com algo e mantiver sua shalom, sua paz, todos os votos dela permanecerão válidos. Toda obrigação a qual ela se submeteu permanecerá. No entanto, se no dia em que seu pai ouvir sobre o voto, ele expressar desaprovação, nenhum dos seus votos ou obrigações será válido. E Adonai a perdoará, pois seu pai expressou desaprovação. Antes de continuar, eu quero mostrar uma imagem para você. Põe para mim no ar. O computador está te perseguindo, hein, Felipe Mendes? Toda vez com você trava, né? Eu quero te mostrar essa imagem aqui. Essa imagem é uma representação de uma visão que eu tive, tá? Já quero deixar bem ciente quem está aí assistindo, ou se essa imagem for para a rede social, essa imagem é nossa, tá bom? Porque tem gente que usa a imagem da gente sem autorização. Eu quero te mostrar essa imagem aqui. Esta imagem, ela fala, aqui é a linha da terra, para você contextualizar, tá? Essa imagem de uma árvore, que é a linha da terra, e daqui para baixo é a terra, e de lá para cima é a dimensão do ar. E você vê aqui que as raízes estão bem entrelaçadas, que a copa dessa árvore, ela cresce e brilha muito. Você vê que tem uma irradiação aqui das raízes e também uma irradiação da árvore em si. E eu quero que você, para ficar fácil o pessoal da produção aí me ajudar, eu quero que você fique com essa imagem aí, você que está em casa também, durante a palavra, você fique com esta imagem, porque a minha palavra hoje a minha palavra não, querido, a palavra do Senhor é: aonde estão chegando os seus ramos. Pode me colocar em primeiro plano e pode tirar essa imagem aqui. E brevemente eu te pergunto isso: aonde os seus ramos estão chegando? Se nós somos tidos como árvores, aonde os seus ramos estão chegando? Onde os nossos ramos estão chegando? Aonde é que a minha sequência, aonde é que a minha continuidade está chegando? Eu não estou falando de raiz, eu estou falando de ramos. Eu estou falando de brotos que saem dos galhos, e os galhos saíram do seu tronco principal. A palavra diz que Yeshua é a videira verdadeira, e que nós estamos conectados a essa videira. Nós estamos conectados a uma árvore poderosa. Israel continua sendo Israel, e a igreja é a igreja. Há uma teologia pregada há muito tempo, querido, dentro do cristianismo, de que a igreja foi substituta de Israel. Nós não somos substitutos de Israel. Israel é a primeira aliança, e nós estamos enxertados nele. É por isso que Yeshua, da estirpe dos fariseus, crente gosta muito de falar, né? Mal dos fariseus. O Jesus que ensinaram ao povo a adorar, ele era um rabino, e um rabino fariseu. Então, nós temos que olhar e entender aonde que meus ramos estão chegando. Aonde que os meus ramos estão chegando.
Só que para que os meus ramos cheguem em determinado lugar, eu preciso ter um tronco forte. Para que desse tronco tenha galhos. E desses galhos tenha ramos. Nós precisamos entender que estamos no ano da casa de propósito. E por estarmos no ano da casa de propósito, todo esse tempo ainda não acabou. O ano bíblico 5782, ele encerrará daqui 2 meses e alguns dias. Semana que vem já é Rosh Chodesh de Elu, é isso, né? Av, isso. Daqui 2 meses e meio, pouquinho menos, nós encerramos o ano bíblico Casa de Propósito. E todo esse ano, desde o início do ano, em setembro do ano passado, o Senhor me mandou sentar à mesa e ensinar a igreja. Não que nós não recebemos ensino, mas o Senhor mandou que nós tivéssemos um tempo de mesa, e a mesa nunca acaba, mas um tempo de mesa, e uma mesa com fundamento, uma mesa com consistência e uma mesa com permanência. O problema é que nós queremos mergulhar sempre no mesmo rio, só que o rio de hoje não é o rio de amanhã. O rio que você vai pescar não vai ser o rio que você foi pescar semana passada, não vai ser o rio que você vai pescar na próxima semana, porque as águas passaram. Aqueles que estavam ali naquela beira do rio, pegaram seus peixes, pegaram os seus frutos, e desses peixes e desses frutos, da água que corria ali naquele rio, ele frutificou, ele gerou raiz, e essa raiz gerou galhos, essa raiz, tronco, galhos e ramos. O que o céu está querendo dizer para mim e para você, em cima do que eu vou ler, eu já vou voltar aqui, em cima do que nós lemos, é que, abaixa aqui, ó, tá, alguns dos equipamentos estão retorno, tá alto. Olha, o que o céu está querendo dizer para nós, é que enquanto esse tempo, nós vamos finalizar 12 meses, o quanto desse tempo você foi nutrido pela água das parashot, das porções da palavra. O quanto desse tempo você verdadeiramente sentou, porque o que nós fazemos, aliás, o que nós fizemos é sentar à mesa e estudar toda a palavra. Como é que estudamos toda a palavra? Estudamos toda a palavra quando sentamos e ensinamos toda a Torá. Em todo vídeo, ou você que tem a Bíblia Judaica completa aqui, tem um detalhezinho aqui fazendo a correlação de o que você vai ler no Novo Testamento, como você conhece, a Brit Hadashah, os profetas, e aí você tem a oportunidade de ter estudado toda a Bíblia de uma forma não sistêmica, mas de uma forma em olhar a sua alma, em olhar a sua vida e conectar a sua vida em verdadeiramente ser uma casa de propósito. E aí quando nós entramos na dimensão de fato, de construir o desenho da alma, que é, saímos do Egito, que a alma estava presa, e todo ano nós fazemos isso, saímos do Egito, e vamos rumo à terra prometida. É nesta semana que agora nós começamos aqui, você leu em Números 30, uma porção da palavra, uma paraxá de número 42, chamada Matot. Matot significa tribos ou ramos. E quando eu comecei a ler, terminamos a paraxá de Pinhas agora, aqui, nesse Shabat. Amanhã, depois do final da viração do dia, tem a energia, a unção, como você queira chamar, do fluxo do que é ramificar, do fluxo do que é, o que é eu ter uma tribo, e não na mentalidade tribal, de que um mate o outro. Não, aonde é que os meus ramos chegam? Se dentro de uma casa de propósito nós fomos inseridos, no ano 5782. Se dentro de uma casa de propósito fomos inseridos. E aí começamos a viver a dimensão desde a criação do Éden e passando por toda a Torá. E quando chegamos na primeira festa, o Senhor nos disse, agora dentro de uma casa se liberta a geração. E aí dentro de uma casa de propósito começamos
a inserir a energia, a unção, a liberação de libertar gerações. Libertar gerações não é ter um filho bonito, não é colocar ele na melhor escola, não é pagar a escola crente para o teu filho, não é colocar ele fora da rede pública. Não. Libertar geração é você, pobre, rico, mediano, sei lá como, sentar com essa criança, chamada você, não estou falando do teu filho, sentar com essa criança chamada você e descobrir quem é você, mediante a esse espelho aqui. A maior desconstrução, uma das maiores desconstruções da minha alma foi neste ano. Aqui, quando eu sentei à mesa e ensinei para vocês. Quando eu sentei à mesa, quando eu coloquei a minha capa profética, não fora de mim. Quando eu coloquei minha capa profética um pouquinho fora de operação e tomei a capa de mestre para ensinar. E aí, naqueles lugares aonde o profético não entra, porque muita gente é letárgico, aonde o profético não entra, o mestre entra. E aonde o mestre entra a minuciosidade disso aqui. Entra um lugar que muitos disseram, eu não estou entendendo o que o AP está dizendo. Não está entendendo porque não senta na mesa. Não está entendendo porque está acostumado a receber a comidinha da revelação na mão. Agora, sentar na mesa, vai ter que aprender a usar garfo, vai ter que aprender a usar talher, vai ter que aprender a cortar o bife, vai ter que aprender o que é fruta, verdura, legume, vai ter que aprender o que é arroz, feijão, vai ter que aprender a decidir por si só. E muitos decidiram errado. E ainda continuam decidindo. E Baruch Hashem que você não decide errado. Porque quem serve picanha hoje, amanhã serve picanha melhor. Quem serve picanha hoje não vai servir macarrão instantâneo amanhã. Quando você come algo bom, você nunca quer comer algo ruim depois. Ou é o contrário? Quando nós olhamos para a realidade disso aqui, querido, e olhamos que a mesa está nos chamando, e aí quando saímos do Egito, entramos na atmosfera de Sefirat Haomer, entramos na atmosfera de refinar a nossa alma, o céu estampa numa oração, num período de intercessão fechado. Mesa te espera no final. Mesa te espera em Shavuot. E esperto, inteligente, é aquele que abandona todas as coisas para entender, todas as coisas humanas, para entender as coisas espirituais. O povo de Deus, querido, preste atenção. Se você está suficientemente depressivo, suficientemente cansado, suficientemente deplorado na sua mente por causa de estabilidade física, você não está no reino de Deus. Vamos traduzir? Se você está trabalhando apenas para ter algo fixo, seja de carro a uma casa própria, você não está entendendo que você está no caminho de chegar lá. O povo de Israel, todos os dias, durante 40 anos, Israel fez, em média, 42 viagens por ano. 42 viagens em 40 anos. Em média, Israel viajava uma vez por ano. Não era assim. Tinha lugares que eles ficaram 11, outros lugares que eles ficaram 19 anos. Agora não me recordo cada tempo. Teve lugares que eles ficaram meses. O fato é que o povo de Deus nunca pode estar acostumado com o lugar. O povo de Deus nunca pode estar acostumado com a bênção financeira que você já recebeu, porque sempre há mais. O povo de Deus nunca pode estar acostumado com a realidade que nós vivemos. Nós sempre temos que, em ambientes de humildade, saber que o Senhor tem sempre muito mais para mim e para você.
Como é que esse muito mais chega? Esse muito mais chega quando entendemos que os nossos ramos precisam chegar, que os nossos ramos precisam ir. Lembra da visão, da imagem que eu te mostrei? O fato é que aquele povo saía, querido, não tinha nem como fazer uma horta no fundo da tenda, porque poderia no outro dia Deus avisar todo mundo que era para sair. Era assim que funcionava. O povo acordava de manhã, madrugadinha, clareando o dia. E hoje saía da tenda assim e olhava. Se a nuvem estivesse baixa, opa, é mais um dia que continuamos aqui. Agora, se eles saíssem da tenda e olhassem assim, e a nuvem tivesse muito alta, era a hora de esperar Moisés mandar Josué e a equipe tocar o chofar e preparar a tenda, porque vamos vazar. Deus mudou o tempo. Muitos de nós estamos fora da nuvem. Muitos de nós estamos fora da caixinha. E não da caixinha chamada religião. Muitos de nós estamos fora do tempo que Deus escreveu para nós. Eu estou dizendo como profeta aqui, muitos de vocês estão fora do tempo que o Eterno escreveu para vocês. E vocês precisam correr para o lugar onde a nuvem está. O lugar onde a nuvem está tem provisão, o lugar onde a nuvem está tem água, o lugar onde a nuvem está tem direção, o lugar onde a nuvem está tem proteção, o lugar que a nuvem está tem manutenção de tudo. Você simplesmente descansa nele, sabendo que a água que passou ontem não vai passar hoje, e a água que passou hoje não vai passar amanhã, porque são novas águas. E o rio nunca é o mesmo. Você não acabou de cantar conosco? Se o rio nasce no monte, eu subirei para beber da fonte. A fonte, olha, querido, durante 40 anos, aonde o povo de Israel ia, uma rocha acompanhava o povo, e daquela rocha saíam as águas. Imagina você mudar de atmosfera e a rocha vir com você. A provisão vinha com você, porque o ambiente não era natural, o ambiente era diferente, o ambiente não era essa praga chamada religião que você aprendeu o beabá de domingo de manhã, domingo à tarde. Não, a atmosfera era outra. E muitos querem ouvir este profeta, querem ouvir este altar, querem ouvir os pastores desse altar, entendendo pelo ângulo da religião, e não conseguirá. Porque não tem a ótica da religião aqui. Não tem a ótica do beabá romanizado. Apóstolo, o que tem a ver tudo isso com o que você leu? Tudo e mais um pouco. Quando o Senhor está dizendo aqui, a partir de uma praga cessada pela vida de Finéias, pela vida de Pinhas, que incansavelmente tem vídeo aí para você aprender. E espero que todo discípulo, não vou nem falar filho, que todo discípulo tenha ao mínimo assistido, relembrado um vídeo do que esse altar fala. Porque se você, querido, tem escolhido todas as outras coisas da sua vida, se você tem priorizado o trabalho, se você tem priorizado filho, marido, mulher, antes de Deus e da palavra, saiba que você não é digno do céu. Mateus 10:36, pode ler lá depois. Se você não entender que você precisa ser homem e mulher suficiente para sair debaixo da sua tenda e olhar onde é que a nuvem está, aonde é que a nuvem me conectou, a nuvem do céu me conectou com quem? A nuvem do céu me conectou com qual direcionamento? A nuvem, a glória, a Shekinah, era a dispensação de Arão. Arão era um homem que equilibrava o ambiente, ou era um homem pacificador, por isso foi levantado como sacerdote, aliás, sumo sacerdote. É por isso que Pinhas, que vem da família dele, Pinhas, a gente leu, estudou essa semana, é por isso que este homem recebe um
um pacto de shalom eterno e recebe o sacerdócio eterno porque ele lutou por aquilo que era coletivo. Esse altar tem um Pinhas, irmão. Aí tem. Quando nós olhamos para essa realidade e agora descobrimos que a praga foi cessada. A praga foi cessada. Descobrimos isso. Então agora, onde é que os nossos ramos estão indo? Se você tem filho, um ramo é ele. Filho ou filha. Agora, se você não tem filho ou não, ou se você é casado, solteiro, sei lá, aonde é que os ramos estão chegando? Como vamos ver se os ramos estão chegando? Só saberemos se os ramos estão sadios, fortes e correndo as águas, se nós estivermos dentro de uma casa de propósito, libertando as gerações. Se não, pode não acontecer isso. Fica aí, me relembra aí o pessoal da produção. Eu vou gravar em breve, tem que gravar isso antes de acabar o ano, me lembra. Por que uma casa tem parede? Por que o judeu vai lá no muro das lamentações, toca no muro? Por quê? Por que uma casa tem parede? A resposta seria óbvio, né? Não vou falar isso, não vou falar agora não. Eu quero esmiuçar. Por que uma casa tem parede? Por que você levanta a parede? Grava isso aí, Eric, para mim, e relembra. Acho que eu vou gravar nos próximos dias. Por que uma casa tem parede? Não, porque senão não é uma casa. Mas tem um segredo a parede. Mas voltando aqui, que eu vou falar da parede depois. Olha só. Quando uma mulher fizer um voto a Adonai, e o pai dela ouvir o voto, e o pai dela não gostar do voto, o pai pode dizer, está encerrado o voto. Que machismo! As feministas agora se levantam, né? Os feministas. Que machismo é esse da Bíblia? Preste atenção, querido. Deixa eu dizer uma coisa. O Senhor está falando aqui. Se um homem fizer um voto, não tarde em cumpri-lo. Eclesiastes 5 fala disso também. Se você fizer um voto, não tarde em cumpri-lo. Aí vai falar da mulher. Se a mulher fizer um voto e ela for casada, aliás, se ela não for casada, e o pai ouvir o voto, o pai pode dizer, está cancelado esse voto. E desobriga essa mulher a cumprir o voto. Se essa mulher for casada e o marido ouvir o voto, e no momento onde este marido ouvir o voto da mulher e o marido não gostar do voto, ei, não estou falando banana, eu estou falando marido, homem de Deus, tá bom? Depois não vai azucrinar suas mulheres aí não, se tiver alguns bananas por aqui. Tomara que não tenha. Se tiver homem frouxo, não estou falando disso, viu, pastor? Estou falando de homem, sacerdócio, santo puro, dentro de uma vida santa. Se esse marido ouvir o voto da mulher e desaprovar o voto, ela também está desobrigada em cumpri-lo. Agora, se uma viúva ou uma solteira que não tenha pai, não tenha mãe, uma órfã fazer o voto continua. O que tem a ver tudo isso com o ramo? Tudo e mais um pouco. E eu te explico agora, já indo para o final da minha palavra. Se o Senhor está perguntando para mim e para você, aonde que os nossos ramos estão chegando? Eu quero dizer para você que só veremos ramos se nós estivermos diante de um voto, diante de Deus. E não é esse voto, Senhor, eu prometo que eu vou orar mais. Não, isso é obrigação, gente. Isso não é voto. Eu prometo que eu vou vir na sua casa. Não, isso é sem vergonha. Cara sem vergonha. Tá bom? Não é esse voto que eu estou falando. Eu prometo que eu vou acordar às 5 da manhã fazer jejum. Não, isso é falta de não ter o que fazer.
Porque isso já é prática de todo homem de Deus, ter a sua vida, o seu devocional. O voto aqui é oferta de sacrifício eterna. Isto que significa voto. Vou repetir. O voto aqui é oferta de sacrifício específico eterna. Você já fez um voto assim com o Senhor ou não? Ou você vive igual as ondas do mar, que bateu um vento, leva? Ou você vive debaixo de emoção? Querido, quando nós fazemos um voto com o Senhor, nós não podemos deixar de cumprir. E não é esse voto, viu? Se o Senhor me curar, eu vou dar o meu dízimo. Não, isso é mandamento. Isso é gente sem vergonha. Isso não é voto, não, querido. Isso é barganha, safadeza, e religião mercenária, se você pensa assim. Se você pensa assim, você tem que assistir outros vídeos, não é esse aqui. Porque desse aqui eu estou falando de voto eterno. De estabelecer dentro da sua casa um altar eterno. Estabelecer dentro da sua vida um altar eterno. Por que o marido pode... Por quê? Preste atenção numa coisa. Todos nós nascemos para ser abençoados. Todos. Alguém discorda? Se alguém discorda, você está no lugar errado. Porque aqui nós não pregamos apologia à miséria. Nem apologia à destruição. O que eu prego aqui é a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz: se obedecerdes os meus caminhos, aos meus mandamentos, e seguirdes os meus caminhos, será abençoado. Deuteronômio 28, 29, você lê lá. Então preste atenção, se eu e você fomos desenhados no coração de Deus, com os atributos do eterno, para ser abençoado, eu tenho o direito de que tudo que eu fizer, aquilo prospere e faça outros prosperar. Eu só preciso descobrir como é que eu desabilito a maldição, obedecendo o mandamento, orando, jejuando, ofertando. Mas como é que eu desabilito maldição? Como é que eu desabilito o fluxo que não me deixa operar? Votando. E voto custa caro. Voto custa caro, amado. E eu não estou falando de dinheiro apenas. Dinheiro é consequência. Voto custa caro. Esta palavra voto está quebrando iniquidade. Essa palavra voto, depois você vai ler aqui, nós vamos estudar essa semana toda essa paraxá, mas eu vou dar ênfase aqui, neste momento, nesse tema hoje. Porque durante a semana eu vou dar ênfase em outras coisas. Entenda uma coisa. Quanto de vocês estão debaixo de voto? Não respondam. Ou o voto vai te matar, e vai matar a sua geração, vai matar os ramos, ou o voto vai fazer você voar na dimensão do céu. O fato é, por que o marido pode desconectar o voto da mulher? Eu não estou falando de casamento aqui. Preste atenção, querido. Todos nós carregamos dentro de nós a bênção de materializar as coisas no Shabat. Os 6 dias da criação representa todas as emanações que nós estudamos no curso Árvore da Vida. O 7º dia que Deus descansou, que tudo estava perfeito, o 7º dia, o Shabat, o dia do descanso, que não é domingo não, o dia do descanso, isso não é judaísmo, isso é Bíblia. Tá bom? Isso não é judaísmo, é Bíblia. O dia do descanso é o dia onde nós vemos as nossas emoções materializadas. Se você entendeu de domingo passado até hoje que estamos no Shabat, se você entendeu que todas essas emoções trabalhadas durante todo esse dia, você pode condensá-las hoje e criar um anjo em teu benefício, você está no céu. Apóstolo, eu crio anjo? Sim.
Ou você cria anjo do diabo, ou você cria anjo de Deus. Que heresia é esta? O que é um anjo senão uma porta que nos abençoa? E o que é o Shabat? O que é então o Shabat senão uma porta que abre para que nós sejamos abençoados? Nós criamos a chave desta porta. Por isso que quem senta na mesa de forma... Por isso que Paulo vai falar: examine-se, pois, a si mesmo. Aí vem a religião e coloca um monte de regra, né? Vem a religião e fala: você não pode tomar ceia, que você está dando pecado. Examine-se, pois, a você mesmo. Porque ou você vai produzir uma porta abençoadora, ou você vai produzir uma porta destruidora. Está tocando algum alarme lá? Quem tem um alarme aí, ó, fica quietinho para vocês ouvirem. Quem conhece esse alarme, vai lá desligar. Então preste atenção. Já foi aí, já acharam o dono. Então preste atenção, querido. Ou você está produzindo agora uma porta. Se você entender que esta porta vai te conectar a uma dimensão de árvore. E que todos os dias nós podemos e devemos ir nessa dimensão e colher o que é direito do Filho de Deus. Não do religioso, não do católico, não do evangélico, não do judeu, não do protestante, não do budista, do Filho de Deus. Quando entendemos isso, aí estamos lá na mesa, e comendo e conectando, e estamos gerando em todos os ambientes. E os ramos estão crescendo. E aí eu estou vendo a minha geração crescer. Lá em casa, a gente está fazendo uma reforma. Eu e o irmão José, que é jardineiro, foi lá podar a árvore. A árvore ficou no zero. Não deu 5 minutos que a árvore foi podada. Ela começou a liberar seiva, assim, olha. Né, a gente fala que a árvore está chorando. Ela está chorando até agora. Porque ele cortou a árvore lá, você passar lá em frente de casa, você vai ver ela toda assim, aquela nódia caindo assim, ó. É nódia, né, que fala? É nódia. Uma água misturada com uma cola. Sabe por quê, querido? A árvore, quando foi podada e toda a copa daquela árvore foi tirada, ficou lá 3, 4 pedaços de galho assim. Ela não fez birra com ninguém. Ela não teve crise de identidade. Ela não disse: agora eu estou de mal. Não. Ela simplesmente continuou sendo ela. E se conectando à terra e sugando proteína, sugando vitamina, sugando minerais. A gente vai ser podado muito na vida. Você vai ouvir muito não desse altar. Porque esse altar não corrobora pecado. Esse altar não vai ser conveniente com o dinheiro que você tem ou não tem, com a posição que você tem ou não tem, com as portas e conexões que você tem ou não tem. Esse altar vai ser conivente sempre com isso aqui. Eu vou continuar sugando seiva. Eu vou continuar sugando da terra. Eu estou conectado à terra. Independente se em algum momento o Senhor me podou, independente se em algum momento os meus votos foram cancelados, eu vou continuar na identidade de quem eu sou. Mas o que tem a ver isso, o marido proibindo o voto da mulher? Querido, todos nós, por carregarmos a bênção de sermos abençoados, parece redundante, mas não, nós temos dentro de nós 2 tipos de energia. Isso é coisa do diabo. Então, fecha a tua Bíblia e rasga. Porque a ciência está provando tudo que está na Bíblia. Ciência, tá? Dentro de nós há um campo energético. Dentro de nós há uma conexão positiva e negativa. Dentro de nós há uma força masculina e feminina. Isso aí é yin e yang, é hinduísmo. Não, querido, não. É que talvez os hinduístas foram mais espertos e estudaram um pouquinho mais do que os crentes tapados. Eu estou falando de fonte energética, do que o Senhor soprou dentro de nós. E dentro de nós há
este marido e esta mulher. Você pode vir dentro de você e criar uma realidade, e que ao seu redor, essa realidade assim, ó, ocorre. Aí você acha que você vai pensar, você vai meditar, não é isso que eu estou falando. Vai fazer a posição do cachorro, não. Não é isso que eu estou falando. Né? Vou lá meditar com a posição da vaca deitada. Não, não é nada disso. Eu estou falando de você meditar na palavra de Deus. Tem umas posições aí que o povo faz, cachorro louco, vaca deitada. Estou zoando, tá bom? Não é esses nomes aí não. É que você vai falar, eu aprendi isso na yoga. Não, yoga, querido, é um espírito contrário. Tem que parar com isso aí. Assista lá o vídeo de libertação para você aprender. Eu estou falando de você se conectar com o mundo espiritual e criar a partir de uma coisa chamada Davar. Davar é aquilo que é criativo. Davar. Tudo isso não é ouvindo essa palavra aqui que você vai mudar. Eu estou ensinando isso há 10 meses. Eu estou baseando você há 10 meses. É muito fácil alguém chegar para a gente e falar assim, aonde está isso na Bíblia, pastor? Vem aqui. Tem aqui, 150 vídeos. Assista eles. Não, eu quero resposta rápida. É porque você é um jegue. É um burro. É um tapado. Sabe por que eu não gosto de responder pergunta nas minhas aulas? Sabe por quê? Porque é muito fácil você vir com algo pronto. 2 mais 2, 4. Isso não é Bíblia. Não. Se a gente pegar isso aqui agora e começar a estudar, nós vamos ter grandes revelações, sem nada preparado. Nada. Não achismo. Base, bíblica, Bíblia. Não, eu acho, eu sinto, não, porque o que mais tem ovelha, eu acho que é assim. Não, você acha que é assim não, querido, o que a Bíblia diz. O que os homens justos dizem. E aí, querido, você começa a ver aonde os seus ramos estão chegando. Aonde seus ramos estão chegando? Eu tenho ramos aqui? Você já viu o apóstolo em algum lugar onde o apóstolo não estava? Você já viu frutos do apóstolo onde eu não estava? Então saiba que além dos meus ramos, o ramo já deu um fruto. Você já ouviu falar bem de mim? Mal você já ouviu, com certeza. Quem fala mal é os que querem resposta rápida. Como é que eu faço isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6... e recebe a bênção. E aí você vai ver, você vai sentar no colo do diabo, do Satanás, em breve. Mas quando você entra num ambiente de criação, você estabelece um padrão onde você nunca deixa de olhar para a terra onde você está e sugar. Aqui, querido, esta mesa que a gente usa no Shabat, ela tem 4 pés. Ela está conectada a esta terra. O que você suga dessa terra? Se pensar numa árvore. O que você suga da dimensão do Shabat? O que você suga agora desse momento? Percebe que eu desconstruí a sua religião em, sei lá quanto tempo eu estou aqui, 20, 30 minutos, sei lá. Percebe que eu desconstruí toda a sua religião agora? E Baruch Hashem por isso? Percebe que eu cutuquei alguns aí que ficaram com uma cara assim, que difícil. Querido, a sua alma, preste atenção. E agora eu vou falar um negócio aqui. Eu vou descer um nível um pouquinho, vou falar para casais. Mulher, estou falando você, mulher feminina, tá? Porque tem que especificar hoje, né? Mulher feminina, tá bom? Nasceu mulher. Dentro do seu casamento, você tem o poder criativo. Você tem a força receptora. Você tem a força de uma mente, de uma imagem criada na cabeça do seu marido ser real. Você tem o poder disso. O homem tem a força que equilibra a mulher.
Nós vamos aqui. Essa paraxá eu vou falar durante a semana. Por que Moisés mandou matar as mulheres que já tiveram relacionamento sexual? E só se preservou as virgens. Por que o mundo bate em todas as teclas que você, que é virgem, está desalinhado a aquilo que é, como fala? Aquilo que é... Ai meu Deus, esqueci a palavra. Padrão. É isso aí, obrigado. Ao padrão de hoje. Você está fora dos eixos. Sabe por quê? Preste atenção. E eu já vou passar para o pastor continuar o culto com a ceia. Mulher, você tem a capacidade de carregar uma força de equilíbrio energético dentro da sua casa. Mas é o homem que tem o poder de trazer misericórdia, bondade e graça sobre a casa. Vou repetir. É o homem que tem o poder de trazer. O homem, não estou falando banana, tá? Estou falando midianita, estou falando israelita. É o homem que tem o poder de trazer graça, bondade e misericórdia. Como essa palavra no hebraico? Como essa palavra no hebraico? O que é a bondade no hebraico? Hesed. É o homem que tem. E é por causa disso, do homem que coloca Hesed na Gevurá, chamada mulher. É por isso que uma casa precisa de parede. Eu explico depois. Mas para finalizar aqui, eu vou passar para o pastor Tomás. Nós somos esta mulher e este homem aqui. Nós carregamos a oportunidade de gerar e de ser infrutífero, se a gente desejar. Apóstolo, eu não entendi nada. É porque você se perdeu nesses 10 meses. 10 meses? Né? Quantos meses? Quantos meses faltam para acabar o ano? Me confirma aí, quer dizer. 2 meses e meio? 2 meses e meio, né? 2 meses. 10 meses você perdeu de ensino da palavra. Ano que vem, preste atenção. Eu vou gravar desde o início, irmãos. Nós estamos na Paraxá 41. Existem 41 transmissões entre públicas e privadas. Entre cada uma, no mínimo tem 41 vídeos, mas tem Paraxá que tem 2, 3, 5, 10 vídeos. Ou seja, vamos chutar aí, você está com quase 250 vídeos até o final do ano só de Torá. Para mudar a sua vida. Aproveita e já coloca aqui, produção. Escola INN, para quem está me assistindo aí, vai lá no curso Paraxá na Escola INN, está tudo lá. Entre vídeos públicos e privados. Os ramos precisam crescer, gente. O Senhor está falando isso conosco. Os ramos precisam crescer. Como vai crescer? Se nós injetarmos Hesed sobre a Gevurá. Vamos traduzir? Se nós injetarmos bondade sobre a severidade. Isto é o que Moisés está falando. Às vezes eu acho que eu piro a cabeça de alguns. Mas eu estou dando tanta... Eu não gosto de falar disso. Eu estou dando tanta porta aberta para vocês. Só fazer assim, ó. E a bênção chega. Eu fiz um desafio para vocês. Acredito que na última festa em Shavuot. Eu disse para você começar uma reforma na sua casa. Não vou perguntar quem começou, o que fez. Uma reforma. Desde reformar a Bíblia, se é isso que você pode. De reformar o sapato que está furado. E eu estou falando sério para vocês. Se você entender que essa reforma que você está fazendo é para reestruturar a sua casa, as paredes não vão ser mais as mesmas. Aí você aguarda. O que é essa parede? Se você está assistindo esse vídeo fora do tempo, está gravado esse vídeo, procura no meu canal aí o segredo da parede. O que tem a ver a parede no mundo espiritual? Lembra
que a mulher fez uma edícula para o profeta Eliseu que passava. Lembra? Aonde é que ela fez essa edícula? Encostada na parede. Por quê? O que é? Ativação profética. Com Miqueias Castrese, Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder de ativação profética, despertando a unidade de cada alma e desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Seja um patrocinador voluntário dessa casa. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Que a Shalom do Eterno seja sobre a vida de cada primicista, dizimista e ofertante. Beit Ahavá e Escola Hineni. Despertando a consciência espiritual. Alinhando as almas ao propósito. Seja um conosco também. Estamos conectando vidas à árvore da vida. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Seja Beit Ahavá, seja luz espiritual. Conectando vidas à árvore da vida.